Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema consagração ao plano de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E eu vou ler dos versículos 36 ao 42, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade. Até aí. Neste trecho de Mateus 26, vemos o Senhor Jesus Cristo na sua vida de oração, fazendo a oração de dedicação. Esses versículos nos oferecem um exemplo da dedicação de Jesus ao se consagrar para cumprir a vontade do Pai, a que se referia Jesus quando orou no jardim do Getsêmani: Se possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia que diante dele estava a cruz. Sabia que estava para ser oferecido em nosso favor como sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 9, 26. Pense em todos os pecados cometidos pela humanidade no decurso de todas as eras, toda a imoralidade, devassidão, assassinatos e ódio. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas no jardim do Getsêmani, o Filho de Deus, puro e imaculado, sabendo que estava indo à cruz, viu o horror da perspectiva de carregar o pecado da humanidade e passar pela experiência de estar separado de Deus. Não admira que quando se aproximaram aquelas horas finais, Jesus ficou triste e com peso na alma. Embora Jesus soubesse que a sua morte vicária em favor da humanidade era a razão por que ele viera ao mundo, teve que resistir à tentação de recuar diante daquilo que estava para lhe acontecer e orou a Deus: Se possível, passa de mim este cálice. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no jardim do Getsêmani, o seu suor se tornou como gotas de sangue, enquanto lutava contra a tentação de recuar da cruz. Não foi fácil para Jesus cumprir o plano do Pai para ele. E realmente, ir à cruz a fim de ser sacrificado pelos pecados do mundo foi uma taça amarga para ele beber. Jesus, porém, sabia o resultado final da redenção, ou seja, a salvação da humanidade, e, portanto, em troca da alegria posta diante dele, rendeu-se à vontade do seu Pai. Jesus proferiu uma oração de consagração e dedicação, dizendo, repito, Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus está procurando cristãos que se dedicarão e consagrarão totalmente a Ele, para cumprir o seu plano para a sua vida, assim como fez Jesus no Getsêmani, bem como no decurso de todo o seu ministério na terra. Os olhos do Senhor percorrem a terra para achar
pessoas cujo coração se dedica a ele. Segundo Crônicas 16, 9. Deus está procurando cristãos que dirão, assim como disse Jesus: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Note ainda que Jesus não fez essa oração uma vez só. Orou virtualmente a mesma oração, 3 vezes. Precisamos entender que a oração de consagração não é uma oração de uma vez para sempre, conforme acontece com a oração da fé. A oração da consagração é uma oração para você continuar proferindo durante toda a sua vida. Você só conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida se você mantiver constantemente uma atitude de consagração e de rendição à vontade de Deus, seja ela qual for. Entre alguns cristãos, hoje em dia, parece haver uma falta de consagração profunda para cumprir a vontade de Deus. Quer optarmos por nos consagrar a Deus, para obedecer-lhe, quer optarmos para desobedecer-lhe, a escolha afetará todas as demais áreas da nossa vida. Hoje em dia, os cristãos precisam de mais consagração e dedicação a Deus. Parece que muitos cristãos estão dispostos a deixar algumas coisas no altar, mas não todas. Mas o plano de Deus para a sua vida fica prejudicado e muitas das suas bênçãos são retidas porque não se consagram totalmente a cumprir a vontade de Deus em vez da própria. Precisamos estar dispostos a fazer tudo quanto Deus quiser que façamos. Você precisa dedicar-se a obedecer a Deus e fazer a sua vontade todos os dias, durante toda a sua vida. Você sabe que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, como está escrito lá em Isaías 55, 9. Seus caminhos estão acima dos nossos caminhos, e ele enxerga o quadro total. É, portanto, questão de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É tão importante você e eu estarmos dispostos a fazer toda e qualquer coisa que Deus nos mandarmos fazer. A indisposição para obedecer a Deus poderá prejudicar ou atrasar o cumprimento do seu plano para a nossa vida. É bom entender que é possível uma pessoa fazer uma entrega temporária ao Senhor. Na ocasião em que faz a oração da dedicação, talvez esteja sendo totalmente sincera, mas o teste real aparece quando ela se levanta dos joelhos e é conclamada a obedecer a Deus, por meio de fazer uma coisa que não lhe agrada. Se a entrega do Senhor foi meramente superficial, a pessoa voltará as costas ao compromisso que assumiu com Deus e continuará fazendo aquilo que quiser fazer na sua vida. Mas nós só experimentaremos a plenitude do plano de Deus e a medida integral da sua unção e bênção na nossa vida se estivermos dispostos a lhe obedecer em todas as áreas do nosso viver. Precisamos compreender que Deus quer que estejamos plenamente submissos à sua vontade. Ele sabe que se existir uma área da nossa vida na qual não estamos dispostos a lhe obedecer, essa indisposição será transmitida às demais áreas da nossa vida e nos impedirá de correr a carreira que ele nos tem proposto. Todos nós tivemos que beber nessa vida alguns cálices que gostaríamos de ter recusado. Mas quando sabemos que o cálice é da vontade de Deus para nós, podemos ter plena confiança de que o resultado só poderá ser para o nosso bem e para a glória do Senhor. É por isso que precisamos permanecer à disposição da vontade de Deus e orar da mesma maneira de Jesus. Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Muitos cristãos nunca chegaram ao ponto de entregar tudo ao Senhor. Estão dispostos a deixar Jesus ser Senhor apenas de parte da sua vida. Mas às vezes
não estão dispostos a abrir mão do controle de certas áreas que são mais estimadas pela sua natureza carnal. Alguns cristãos professam que deixaram tudo no altar, mas na realidade estão recusando ao Senhor alguma parte de si mesmos. É tão importante fazer uma decisão de qualidade de uma vez para sempre, no sentido de se dedicar totalmente a Deus e de seguir o seu plano para a sua vida. Tal decisão será uma âncora para a sua alma, mantendo-o dentro da perfeita vontade de Deus quando o diabo procurar introduzir suas melhores tentações para você, para te distrair do plano de Deus e desviá-lo da obediência. O diabo fará ofertas grandes para você lhe vender a alma. Empregará suas melhores tentações a fim de impedir que você obedeça a Deus. Se nunca fez uma entrega total de tudo ao Senhor, você passa o perigo de ser persuadido pelas tentações do diabo para seguir a sua própria vontade, inclinações e desejos carnais e perder o melhor de Deus que Ele tem para você. Mas muitos cristãos estão numa encruzilhada na vida agora mesmo. Em outras palavras, têm diante de si decisões que afetarão o curso da vida. Estão numa encruzilhada onde precisarão resolver se vão se consagrar plenamente à vontade de Deus, não importa o que Ele pedir que façam. E os cristãos que se acham numa encruzilhada podem optar por seguir o caminho dos seus próprios planos e desejos. Esse caminho pode parecer amplo e brilhante e estender-nos diretamente diante deles até onde alcança a vista. Se, porém, continuarem a confiar no seu próprio entendimento e desobedecerem a Deus, esse caminho, reto e largo, acabará levando-o às trevas. Em outras palavras, os cristãos que não optarem pela perfeita vontade de Deus vão ter diante de si algumas provações da vida que Deus nunca pretendia que sofressem. Por outro lado, o caminho que Deus tem planejado para os cristãos obedientes talvez seja estreito, passando por montanhas e por vales profundos. O caminho de Deus pode conter curvas que às vezes tolhem a vista. Mas os cristãos que seguirem o caminho de Deus talvez nem sempre conseguirão ver uma boa distância à frente, pelo caminho afora, pois seguir a Deus é um andar pela fé e obediência, passo a passo. Mas a despeito das dificuldades que se acham no caminho da obediência, um grandioso futuro do Senhor aguarda aqueles que optarem por andar nos caminhos de Deus. Mas você pode dizer, não creio que eu quero seguir aquele caminho estreito e cheio de curvas, onde não posso ver muito à frente. Não sei para onde esse caminho leva. Vejo outro caminho esticado, amplo e direto diante de mim. Mas se eu seguir aquele caminho estreito, escolhido por Deus, não poderei ver além das montanhas. Aquele caminho da obediência parece escabroso e difícil. Mas eu te digo, o caminho da obediência é aquele que você precisa escolher, se quiser seguir o plano de Deus para a sua vida. E quando optar por obedecer a Deus, Ele lhe suprirá o poder e a capacidade para passar por cima das montanhas que você tem na sua frente agora mesmo, bem como das montanhas mais adiante que você ainda não está vendo. Você verá o seu caminho tornar-se cada vez mais brilhante e muitas outras vidas serão influenciadas em favor de Jesus. Sabe por quê? Porque você obedeceu. Isso porque é no caminho da obediência que Deus revela a sua glória e que você recebe a renovação diária das suas forças. E quando terminar a sua carreira e se encontrar com Jesus, face a face, como você ficará contente, porque obedeceu a Deus. Cada um de nós passará por muitas encruzilhadas na vida, algumas das quais
serão mais cruciais do que outras. Mas diante de cada encruzilhada, devemos renovar o nosso compromisso em realizar a vontade do Senhor e não a nossa. É por isso que devemos fazer a oração da consagração, repetidas vezes em nossa caminhada com o Senhor, e nos dedicarmos em obedecer totalmente a Ele e a Sua palavra. Então, consagre-se totalmente ao Senhor. Embora você queira, segundo a sua mente carnal, seguir os seus próprios planos e desejos, considere-se morto para as inclinações carnais. E embora às vezes pareça difícil dizer não ao seu próprio espírito e aos seus próprios planos, o resultado final da obediência levará o seu espírito a se regozijar. Você tornará bem-sucedido o seu caminho e realizará muito mais do que a sua mente natural pode imaginar. Não há a mínima comparação entre uma vida vivida na carne e uma vida vivida segundo o plano perfeito de Deus. Então, nós vamos fazer essa oração do fundo do nosso coração, nos dedicando a Deus. E quando você estiver orando ao Senhor na igreja, é muito fácil fazer essa oração, mas nas horas dos testes e das provas, quando parece que as circunstâncias estão jogando você para cá e para lá, mantenha firme aquela mesma dedicação, mantendo aquela mesma determinação da mente, da vontade e do propósito, e diga com plena confiança: eu vou andar com o Pai, eu vou deixá-lo realizar o seu propósito na minha vida. E por meio de manter-se consagrado, mesmo quando isso for difícil, você terá aprendido a grande lição da obediência, da consagração e da fé. E à medida que você optar, dia após dia, em obedecer à vontade de Deus e correr a carreira que Ele tem proposto para você, você será uma bênção para muitas pessoas. E Deus te levará a um lugar amplo e aberto, um lugar de abundância em todas as áreas da sua vida. É momento de oração. Senhor, eu me dedico a Ti, seja cumprida a Tua vontade na minha vida. Que eu nunca me esqueça de que consagrei a Ti tudo quanto eu sou. Comprometo-me a ser aquele que Tu podes usar, consagrado e separado para os Teus propósitos. Pagarei o preço por negar a carne. Se Tu me chamares de noite, ficarei de joelhos e orarei. Se eu nunca for notado pelos homens e se eu sempre trabalhar por detrás dos bastidores, nem por isso deixarei de ser fiel. Deixo de lado toda ambição pessoal. Serei aquele que anda no Espírito e na Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, a Tua vontade será cumprida no meu coração, na minha vida e no meu ministério. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém.